Vamos falar de um assunto que também diz respeito à segurança, mas neste caso à mulher. Mais da metade dos casos de estupro, os agressores são pessoas próximas das vítimas. Geralmente são pessoas que estão dentro de casa, pessoas que você tem confiança, pessoas que frequentam a sua casa, tomam café, almoçam contigo. Principalmente quando a violência é cometida contra crianças e adolescentes. É um dado lamentável. E o aumento de registros desse tipo de violência em todo o Brasil preocupa e muito. Não só na nossa região. Aqui não é diferente. Em Taubaté, por exemplo, só no ano passado foram 34 casos denunciados. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem. Uma lembrança traumática que vai ficar para o resto da vida. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi testemunha do abuso sexual contra a própria sobrinha. A vítima tem apenas 5 anos de idade. Fui me despedir da pequenininha. Na cama, cheguei assim no início da porta. Ele estava deitado com a pequenininha, acariciando a parte íntima dela. Assim que flagrou o próprio padrasto abusando da sobrinha, a mulher ficou em choque. Para comprovar o que tinha visto, teve uma ideia. Convidou a criança para conversar e gravou toda a conversa com a vítima. A polícia ainda procura pelo paradeiro do suspeito. Outros 2 irmãos da vítima, de 5 e 4 anos de idade, também foram molestados. A gente começou a suspeitar porque as crianças mudaram muito o comportamento deles. Eles eram crianças alegres, eles brincavam, né, como uma criança normal. E de repente os meninos começaram, não queriam mais comer. As crianças estavam brincando, ela se isolava, ficava quietinha no canto dela, chupando o dedinho. O tempo inteiro a impressão que dava é que ela estava procurando proteção. Ela se esquivava de todas as crianças e o tempo inteiro ela começou a dormir muito. As crianças passam por tratamentos psicológicos. Antes de serem abusados sexualmente, os 3 já haviam sido agredidos pela própria mãe. A minha mãe ganhou a guarda provisória, a minha mãe e o meu padrasto, das 3 crianças, devido a um transtorno da minha irmã, onde ela acabou agredindo as crianças, e o Conselho Tutelar tirou a guarda deles e passou para minha mãe e para o padrasto. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que só em 2016 foram registrados 135 estupros por dia no país. Só em Taubaté, por exemplo, em 2016 foram registrados 13 casos de estupro. Em 2017, o número subiu para 34. O delegado acredita que o aumento tem a ver com o crescimento do número de denúncias. As vítimas têm sido incentivadas a quebrar o silêncio por meio de campanhas. Hoje as pessoas não guardam mais para si, elas não passam mais, não se sentem mais constrangidas em nos procurar e relatar fatos, atos libidinosos. Nós temos as delegacias da mulher, onde podemos receber, e também essas campanhas que são feitas pela televisão, a imprensa. Então, as pessoas procuram mais, denunciam mais. Desde 2009, qualquer ato libidinoso contra o desejo da vítima é considerado estupro. A pena para quem comete esse tipo de crime é de até 10 anos de prisão. Quando o estupro é contra menores de idade, a pena pode ser maior. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constata um outro dado preocupante. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Em 24,1% dos casos, os agressores são os próprios pais e padrastos. Em 32,2%, são amigos ou conhecidos da vítima. Entre os principais sintomas do abuso sexual contra menores estão a apatia ou excesso de agressividade, perda do apetite e distúrbios do sono. O mesmo homem que violentou os 3 irmãos fez pelo menos outras 2 vítimas. Essa outra mulher, que também prefere não se identificar, foi violentada durante quase 7 anos. Na época, o homem era o padrasto dela. Desde o início do casamento dele com a minha mãe, dos meus 5 anos até os 11 anos, ele sempre me molestou, mas com 11 anos ele cometeu o mesmo estupro. O maior desejo dessas mulheres é que o suspeito seja condenado e preso pelos crimes. Eu espero, não por vingança, mas porque eu temo que hajam outras vítimas. E os meus sobrinhos estão passando por tratamentos psicológicos, porque eles começaram a reproduzir as coisas que ele estava fazendo com as crianças, entendeu? E afetou eles.
São sinais sutis. Sinais sutis, mas que você consegue identificar quando uma pessoa perde o respeito, quando uma pessoa está má intencionada. Pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser até um pai. Infelizmente, existem pessoas abomináveis que tomam esse tipo de atitude. Mas quando você identificar o menor sinal, uma brincadeira, uma fala indecente, um toque estranho, denuncie. Não permita chegar até o caminho final, porque o caminho final é trágico. São traumas que ficam pelo resto da vida, ainda mais em crianças e adolescentes. Nós temos um canal chamado Disque 100. É um órgão vinculado aos direitos humanos que protege as crianças e adolescentes de violência sexual. Então você pode denunciar através do 100. E se você, mulher, é vítima também, infelizmente, a maioria dos casos de estupros, de agressões verbais e também violência doméstica, agressões físicas, as mulheres são as maiores vítimas de tudo isso. Você pode denunciar através do telefone 180, violência contra a mulher. Amanhã a gente comemora o seu dia. Então é um assunto que a gente tem que discutir e a gente não pode deixar para lá, passar batido. Não podemos permitir que essas pessoas continuem cometendo atrocidades na sua casa, na sua família. Eu sei que dói, eu sei que o medo bate, mas às vezes é preciso tomar uma atitude para que você não sofra consequências piores no futuro. Então denuncie, não fique calada.